Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem, antes de ser postado, colocassem aí, abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24. Do 24 ao 27, Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Nessa noite nós queremos compartilhar com vocês algo que pode abrir os nossos olhos, nos alertar, num tempo tão cheio de incertezas, de tantas verdades relativas. Nós vivemos num momento em que o conceito de verdade absoluta, ele está sendo totalmente demolido, desacreditado. Na verdade, a verdade absoluta para o homem pós-moderno, com toda essa influência ainda do marxismo ateu, é que a única verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. E os homens têm afundado nessas incertezas, muitos estão confusos. Aliás, já se tem vários livros escrevendo dessa geração, é uma geração confusa, porque elas estão sem referência, estão perdendo o norte. Principalmente, falamos das pessoas que não têm uma cosmovisão bíblica do mundo. Só existe duas cosmovisões que você pode encontrar no mundo: a bíblica, para quem teve uma criação e os pais creem nas Escrituras, e para a grande maioria que, mesmo tendo nascido dentro do ambiente do cristianismo, não tem uma cosmovisão bíblica. Então, eles ficam à deriva, à mercê de todos os pensamentos que se levantam, de todos os pensadores que se levantam nos últimos séculos e décadas. Por isso que Jesus, primeiro, por isso que a igreja ela é fundamentada exclusivamente nas Escrituras, chamamos de Bíblia, Palavra de Deus. E Jesus, então, nessa passagem, ele deixa muito claro, ele faz uma exortação veemente, após discorrer sobre o Sermão do Monte. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar sobre o Sermão do Monte. Mas nem todos leram detalhadamente o Sermão do Monte. E uma minoria vive em obediência ao que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Então, no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa naquele monte lá das Oliveiras, onde a gente também teve a oportunidade de conhecer. Ele senta com os seus discípulos, uma multidão fica ao redor dele, e ele começa a ensinar. E ele, então, ratifica as Escrituras do Antigo Testamento, e ele as reinterpreta para o conceito atual dentro do reino de Deus, mostrando a seriedade do que é a lei de Deus, a observância da lei de Deus. Então, quando ele termina o Sermão do Monte, para ficar muito claro a seriedade da questão da palavra de Deus, ou da palavra que ele expôs naquele momento, ele conta uma parábola. E é essa que nós vamos ler aqui, bem curtinha. Quando ele encerra o Sermão do Monte, ele encerra com essas palavras aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu
a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus, nesse sermão, nesse momento aqui, ele fecha o Sermão do Monte com uma parábola muito dura. Ele vai falar de dois homens, um prudente, um sensato, dependendo da versão, e outro insensato ou imprudente. O prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Este é o homem que ouve a palavra e coloca em prática. Ele edifica a sua vida em lugar firme e seguro. As lutas e tribulações vêm, mas ele sai do outro lado. Sempre sai. Dificuldades e problemas sempre aparecerão em nossas vidas, mas o que mantém a casa firme é a observância aos princípios da palavra de Deus. Já o insensato, ele edifica a sua casa sobre areia. É interessante que o texto afirma que o insensato, que é também chamado de tolo, também ouve as mesmas palavras de Jesus, mas não as pratica. Ficam questionando e oscilando entre os pensamentos do mundo, as pressões de sua sociedade corrompida, de uma sociedade corrompida. Ele fica oscilando entre o que a palavra de Deus afirma, o que o mundo oferece, o que a filosofia mundana diz. Ele fica oscilando, ele não se posiciona. Não estão firmes na palavra, e o que acontece é que quando chegam as lutas e tribulações, ficam confusos. As emoções assumem o lugar da razão. O resultado são decisões precipitadas, malfadadas, e por não terem fundamentos firmes na rocha, eles acabam vendo a destruição da própria casa. E Jesus diz assim: e é grande a sua queda. Queridos, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que você tem na Bíblia, a própria Bíblia falando da necessidade que nós temos de valorizar aquilo que o Senhor revelou em sua palavra para as nossas vidas. Você tem um salmo, o maior salmo da Bíblia é sobre as Escrituras, o Salmo 119. No verso 105 ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, queridos, veja bem, o que nós estamos precisando de receber é o desafio de sermos pessoas decididas a construir a nossa vida. Casa aqui é tanto a nossa vida pessoal, como realmente a nossa família. Construímos num alicerce firme, forte, sólido, que pode vir o que vier, você sai do outro lado, porque você firmou a sua vida, a sua casa na palavra de Deus. Seja prudente, seja sábio na construção da sua casa, da sua vida ou da sua família. Jesus retrata esta realidade da nossa vida na parábola do semeador. No capítulo 8 de Mateus, mas também tem no capítulo 13 de Mateus, que está mais perto aqui de mim. No capítulo 13, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. Diz que o semeador saiu a semear. E ele foi semeando, e a semente é a palavra de Deus. E ele vai interpretar isso dizendo: o semeador, ele apenas vai semeando. E tem 3 ou 4 tipos de solo em que a semente cai. Uma é à beira do caminho. Não deu tempo a palavra ter efeito sobre a vida da pessoa. Veio
vieram as aves dos céus e levaram. A outra caiu em pedregulhos. A palavra nem sequer firmou, porque o coração estava muito fechado, a mente está muito congestionada. Ela não teve como enraizar, por isso não cresceu. A terceira caiu entre espinhos, e os espinhos a sufocaram. E a quarta caiu em boa terra. Agora Jesus vai explicar o significado desses 4 solos, desses 4 terrenos. Mateus capítulo 13, verso 18, ele vai dizer assim: portanto, ouçam o que significam a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O que acontece é que o nosso coração, a nossa vida, é como um solo. Qual desse solo, desse terreno, é o nosso coração? Ele pode ser aquele que está à beira do caminho, tão endurecido que a semente não tem como penetrar. Ele pode estar também tão cheio a mente tão congestionada que não cria as raízes. Mas também pode ser aquele que entendeu a palavra. É um solo que recebeu, mas ele ficou oscilando entre fincar raízes na palavra, deixar que essa palavra vá penetrando e transformando a sua alma, ou entre as coisas da vida. É o que a palavra chama de preocupação desta vida, e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Nesses 3 solos, a mesma palavra, a mesma semente, o mesmo semeador não teve sucesso. Nos 3 solos, é a mesma semente, é a mesma palavra, mas não teve sucesso. Agora veja qual é o sucesso do solo que recebe a palavra, o solo bom. E ele diz assim: e quanto à semente, verso 23, e quanto à semente que caiu em boa terra, a igreja vai ler comigo o verso 23, bem forte. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Dê um glória a Deus. Sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? É que a sua semeadura seja de 1 para 3.000%, de 1 para 6.000% e de 1 para 10.000%. Porque 1 para 30 significa 1 para 3.000%, porque 1 para 1 é 100%, 1 para 2 é 200%, 1 para 30 é 3.000%. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E começa pela palavra do Senhor, ocupando todas as áreas da sua vida. Prudente ou insensato? Prudente ou insensato? Nós decidimos. Então Mateus diz que dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Queridos, os profetas, o Antigo Testamento, especialmente o livro de Deuteronômio, de vez em quando eu digo, irmãos, leia o livro de Deuteronômio. Por favor, leia, dê atenção. Os profetas foram insistentes com a nação de Israel para que eles fossem ouvintes, praticantes da palavra. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 4. O 5º livro da Bíblia. Eu quero dizer, irmãos, que não foi revogado essa palavra. Os princípios que estão aqui, os princípios morais e espirituais, o que
não praticamos são os rituais da religião judaica, mas todos os princípios culturais, morais do judaísmo são válidos para hoje. Por isso que a cultura evangélica, ela é uma mistura do judaísmo e do cristianismo. E essas duas culturas, elas têm influenciado o mundo para a redenção da humanidade. Na palavra de Deus tem todos os princípios de como você ser bem-sucedido na vida. Em todas as áreas. Quem gosta de enricar? Quem quer enricar? Ninguém. Irmão, todo mundo. E eu vou mostrar daqui a pouco que isso vem de Deus. Porque senão a semente do semeador não tinha esse negócio de 1 para 100, 1 para dentro. E da parábola dos talentos, ele dá um talento, dá 5, dá 3, e o de 1 que não prosperou, ele diz, por que você não fez isso? Porque o trabalho é algo que é bíblico, é da cultura judaico-cristã. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando ele criou o homem, ele disse assim, cresçam, multipliquem e enchem a terra. Ele deu a terra para que o homem administrasse, não que ele fosse um preguiçoso sobre a terra. E isso é princípio bíblico, você vai entender porque eu estou falando nessa noite essas coisas aqui. Capítulo 4 de Deuteronômio. Verso 1. Diz assim, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Pode ficar aí ainda. Eu quero que a igreja leia isso comigo. Verso 1 de novo. E agora, ó Israel, ouça os decretos e leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam. Só repita isso aí, para que vivam, diga. Para que vivam, de novo. De novo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Irmãos, a palavra de Deus é alimento e dá vida. Por isso que ele diz assim, para que vivam e para que tomem posse. Tem que tomar posse. Tem que se mover em direção ao alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. Fazendo da palavra de Deus o alicerce sólido, onde você firma seus pés e caminha para frente e não para trás. Verso 6. Para a gente não poder, eu leria o capítulo todinho aqui. Verso 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Pois assim os outros povos, olha só, atenção juventude, vocês devem obedecer-lhes os decretos e cumpri-los. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. É só olhar para a nação de Israel, irmãos. Se você não sabe, as maiores descobertas científicas estão entre os judeus na medicina, na literatura, na matemática, na biologia, na agricultura. Inclusive, tem muita gente de calça jeans aqui, né? Sabe de onde veio isso? Deles. Um povo sábio e inteligente. E todos verão o progresso deles. Verso 7. Pois que grande nação,
Olha só, irmãos. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Apenas, diga comigo, apenas. Diga comigo de novo, apenas. Tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória e contem-nas a seus filhos e a seus netos. Diga ensino. Aleluia, glória a Deus. Veja o que diz o capítulo 6 e o verso 3, 9, desse mesmo livro. Deuteronômio, capítulo 6, verso 3 e 9. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-a como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Dê glória a Deus. Sabe por que essa ênfase, irmãos? Essa ênfase que eu estou dando, ela é proposital. Porque é exatamente o que nós não fazemos como povo de Deus. A palavra de Deus não tem ocupado a centralidade da nossa vida. Nós não gastamos tempo, irmãos, pegando os princípios da palavra de Deus, mas nós continuamos nos alimentando de migalhas que estão caindo por aí via internet e o WhatsApp. Eu quero dizer, se a igreja não se voltar para conhecer a palavra de Deus, ela ficará anêmica, e é por isso que muitos não conseguem ter forças. Eles não estão construindo a casa sobre uma rocha. Qualquer tempestade abala, só vive de tempestade em tempestade. Mas eu quero dizer, se você fizer da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, a base da sua vida, você será como alguém que constrói sobre uma edificação, sobre uma rocha inabalável. Como eu disse aqui de outra vez, me veio agora, você será como aqueles porta-aviões, aqueles navios possantes cortando as ondas mais violentas do Atlântico. Ele não sai do prumo, ele vai em frente, mas somente a palavra de Deus pode garantir isso para a sua vida. Sabe aonde quer que você vence, aonde você vence a sua batalha? A minha batalha, a sua batalha é vencida aqui na mente. Do que a sua mente está cheia. Começa aí, por isso que Jesus, depois que gasta um tempo ensinando, ele diz ao prudente e ao imprudente. Provérbios 24, 3 diz: com sabedoria se constrói a casa ou a vida, e com discernimento se consolida. A igreja pode ler para mim, por favor? 1, 2, 3. Precisamos de sabedoria. O povo de Deus precisa ser um povo sábio. Nós vimos agora em Deuteronômio, para que as outras nações digam que povo sábio e inteligente como esse. O crente, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem que se destacar dentro da condição social em que ele está. A palavra de Deus na sua vida deve fazer a diferença aonde você está. No trabalho,
na escola, na universidade, aonde você estiver, sua postura, sua conduta, seja em relação ao seu trabalho, ao seu chefe, aos seus estudos, você tem a obrigação de se destacar. Porque você é um filho de Deus. E você é instruído em toda a palavra de Deus. Precisamos de sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. O sábio, o sensato, não brinca com o conhecimento que tem da palavra de Deus. Antes tem prazer em pôr em prática. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Você pode ser doutor em teologia, doutor em isso e naquilo, mas se você não põe em prática o conhecimento, falta sabedoria. Quem entendeu isso? Por isso o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor e na sua tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e qual é o resultado disso? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E eu pergunto, você crê nessa palavra? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dará o fruto na estação própria. Dará fruto na estação própria. Vai ter tempo que não tem fruto, parece que está dando errado, mas se você permanece ali junto a ribeiro de água, a estação da frutificação vai chegar na sua vida. Os dois homens da parábola ouvem as mesmas palavras. Um pratica, outro não. Um é sensato, outro é tolo, é insensato. Precisamos de discernimento. Porque o verso que eu li aqui diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Precisamos, irmãos, de discernimento para enxergar o mal que está entrando em nossa casa. Nossa casa e na nossa casa lá. Esse é um tempo em que nós precisamos acordar. Precisamos acordar para o momento que nós estamos vivendo. Não é possível que a gente tenha que, também, né? Mas eu estou dizendo não é possível, dando uma ênfase, que a Igreja Católica esteja se levantando para combater a programação da Rede Globo. Mas o povo de Deus, que se diz ter o Espírito Santo e a palavra de Deus, ainda se debruça diante da televisão para receber toda a imundícia, sujeira e iniquidade que vem através daquela telinha. Seja da Globo, seja de qualquer outro programa, da televisão ou da internet. Quem ainda vive assim está precisando de sabedoria e de discernimento e de conhecimento da palavra. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma verdadeira batalha espiritual no campo da ideologia, irmãos. Aos poucos, o mundo está cedendo à filosofia ateia de que não existe Deus, não existe verdade absoluta, e estão destruindo todos os valores que a palavra de Deus estabelece, e nós contribuímos para que esses meios de comunicação sobrevivam. Esta advertência sobre internet, sobre televisão, abrange todas as faixas etárias de ambos os sexos, pois o estrago que eles estão fazendo, esses dois meios da tecnologia, tem causado grande estrago no âmbito pessoal e familiar. Eu, mais uma vez, apelo aos pais. Não é possível que os nossos filhos fiquem entregues à internet indiscriminadamente. Recentemente, todos vocês viram aí que surgiu a boneca Momo, Momo. Ali é só um detalhe, não é que uma pessoa isoladamente criou aquilo,
Aquilo faz parte de um pacote que estão nos filmes e que estão em todos os meios para a destruição das nossas crianças. As nossas crianças não podem ficar entregues a essa perversão, essa iniquidade, destruindo a mente e a identidade das nossas crianças. Precisamos de sabedoria e discernimento para enxergar as más companhias e a prática de maus conceitos. Sabe o que é 1 Coríntios 15, 33, 34 diz? 1 Coríntios, capítulo 15, 33, 34, ele diz, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler juntos? Não se deixem enganar. O outro texto. Como justo, recupere o bom e parem de... Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isso para a vergonha de vocês, disse Paulo, a carta dele, aos crentes de Coríntios. Pode deixar esse texto aí. Como justo, recupere o bom senso e parem de pecar. Nesse caso aqui, irmãos, ele vem fazendo uma advertência, porque a igreja de Corinto, ele não estava fazendo a distinção, o que era vil, o que era mundano, o que era anticristo e o que não era. Eles viviam assim, abobalhadamente. E eu quero dizer que existe uma batalha espiritual e sua vida está em jogo. Se você não sabe disso. É minha responsabilidade. Hoje eu mudei a mensagem, eu pedi a Deus que me desse graça para ter coragem de mudar uma mensagem que eu tinha preparado durante a semana, porque eu sinto a necessidade de esclarecer, porque eu vejo a igreja, eu vejo muita gente assim, dando bobeira, irmãos, com a vida que estão levando, como se estivesse tudo numa boa, como se já tivesse todo mundo no céu. E eu quero dizer que você que está com os pés aqui na terra e precisa de muita prudência, conhecimento, sabedoria e sensatez, para não ser uma vítima fácil desse mundo pervertido. Por isso ele diz assim, voltando ao verso 33, pode voltar ao verso 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Na verdade, ele não está falando de uma pessoa aqui, ele estava falando que a igreja de Corinto, ela estava se situando com os conceitos da cidade de Corinto, que ela, na verdade, vivia influenciada por Atenas, que é justamente uma cidade onde imperava a filosofia grega. E Coríntios eram orgulhosos também com a filosofia, e eles achavam que entendiam sobre o mundo. Os coríntios estavam assim também a igreja estava nesse namoro com a filosofia grega, e Paulo diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Ele está falando para a igreja. Digo isso para a vergonha de vocês, fala Paulo àquela igreja. Sabe, irmãos, eu ainda quero ler 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Esse texto é muito forte, mas eu vou explicar, não fique chocado com ele. Mas não é meu, é da palavra de Deus. Capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai. Vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Na verdade, entenda esse texto. Paulo mais na frente vai dizer, não é que você não tenha uma amizade com uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, a sua amizade deve existir, nós pregamos isso na célula, para que você tenha amizades redentivas.
A minha amizade com uma pessoa que não tem Jesus, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ser uma amizade redentiva. Diga, a minha amizade é uma amizade redentiva. Não de se misturar. E não de praticar o que eles praticam. Mas de ter compaixão e misericórdia e caminhar eles no caminho da salvação. Nisso você não pode jamais esquecer. Mas aqui está falando que aquela igreja de Coríntios, agora na segunda carta, ele está dizendo exatamente, ora, vocês não ponham em julgo desigual, porque não há ligação entre luz e trevas. Homens de Deus procuram conselhos com homens de Deus, e as mulheres de Deus procuram conselho com as mulheres de Deus, e os jovens de Deus procuram conselho com os jovens de Deus. Deixa eu lhe dizer algumas coisas rapidamente. Que a palavra de Deus afirma. Há 25 anos atrás, ou mais, eu li o livro, eu tenho esse livro até hoje, de John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele faz uma análise geral da igreja, da sensibilidade que a igreja tem que ter. Ouça o Espírito, ouça o mundo, falando da necessidade do mundo. Lá tem um capítulo, naquele tempo não fez muito sentido para mim, onde ele vai abordar sobre a exclusividade da mensagem da cruz. O evangelho, ele é exclusivista. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, em nenhum momento, jamais você vai encontrar que todos os caminhos dão na venda ou dão nos céus. Só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade e a vida. Lá, John Stott, que já tinha escrito o livro há mais de 20 anos atrás, ele falava aqui sobre a igreja tomar posição diante de tudo aquilo que tem que se levantado nos últimos séculos sobre a terra. Por exemplo, o marxista ateísta que nós estamos vendo transvestido de um socialismo. Deixa eu dizer 4 coisas que eu não iria dizer, mas eu escrevi agora à tardinha sobre isso. Sabe qual é a base da nossa identidade, segundo a Bíblia? Sabe qual é a base da sua identidade? Não é o seu nome, é o seu sexo. Antes do seu nome, você é homem ou é mulher? O que é que nossas crianças estão sendo ensinadas? Ideologia de gênero. Não fala nem de homem e mulher. Estão destruindo a identidade das nossas crianças no berço. Mas a palavra de Deus, vai colocando os textos para mim, fica mais fácil. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Cheguei lá primeiro. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. É Gênesis 1, 27. Homem e mulher os criou. Ponto final. Para a igreja de Jesus Cristo, é homem e é mulher. Ponto final. Não, a igreja não pode namorar e a igreja não pode fazer média com nenhuma filosofia que é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Mas agora eu respondo, o que fazer com as vítimas da homossexualidade? Amar em Jesus Cristo. Abraçar, porque ela é também imagem e semelhança de Deus. Você aceita ela, você reprova a
ação e atitude e o pecado dela. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O homossexual, ele tem que ser amado pela igreja. Ele não pode ser discriminado, porque discriminação não vem de Deus. Mas a minha e a sua posição, e a posição da igreja é homem e mulher e ponto final. E se vier perseguição, pastor, que seja eu o primeiro a ir para a prisão, mas jamais nessa idade eu abriria a mão dos conceitos da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é mais doce do que o mel. Ela é vida. Ela é vida. É a palavra viva de Deus que transborda sobre nós. E em nós gera vida. Tudo fora dessa palavra é palavra humana, filosofia humana, livros humanos de homens sem norte. Mas aqui estão os homens de Deus. Esse livro levou o Antigo Testamento 1000 anos para ser escrito. Mais de 30 autores em 1000 anos. Ela foi escrita num século, um pedaço, em outro século, outro pedaço. No entanto, quando fecha o Antigo Testamento, ela é um livro compacto e único, porque ela só tem um autor, e o autor dela chama-se o Espírito Santo de Deus. Já tentaram destruí-la, queimaram, perseguiram, mas a cada século que passa, essa palavra, essa Bíblia, esse livro da capa preta, como você queira chamar, eu quero dizer, é ainda o livro mais vendido, mais circulado sobre a face da terra. É o testemunho da revelação de Deus para o homem. E tudo que nela está escrito, já se cumpriu muita coisa, e vai se cumprir até a última palavra. Você sabia que Deuteronômio foi escrito mais ou menos por volta do ano 1300 a.C. ou 1250 a.C.? Na linha tradicional, crê-se que foi Moisés. Em Deuteronômio, você já vai encontrar Moisés dizendo ao povo: vocês um dia serão espalhados. Não é mais aquele de Abraão, já passou o Egito. Vocês vão ser espalhados pela face da terra, porque vocês não vão me obedecer. Mas eu, no devido tempo, reunirei novamente a minha congregação. Israel foi espalhado no ano 70. Espalhado por todas as nações, 2000 anos de história. Em 1948, ele volta como nação. É uma das nações mais fortes dessa terra. A palavra de Deus se cumprindo claramente. É por isso que ela é exatamente o norte para a igreja. Ela é o livro, é a palavra que instrui a igreja. Começando para dar a base da nossa identidade. Ela também dá a base para a sociedade. Qual é a base da sociedade? A família. Não o Estado. O socialismo marxista diz que o Estado é a base, porque eles estão destruindo a família para tomar o controle de tudo. Mas na minha palavra, na minha Bíblia, na sua Bíblia, a base da sociedade é a família. Veja em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim, Gênesis 2, 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E sabe de onde vem a bênção de Deus para a sociedade? Não vem do Estado, vem da família. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, verso 1, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei,
Tornarei famoso o seu nome e você será uma. E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em outras versões diz assim, na versão... E todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus quer abençoar uma terra, Ele começa pelo núcleo familiar, que é a base da sociedade. A base da sociedade não é o Estado, é a família. É por isso que a igreja não pode aceitar que o Estado intervenha na educação familiar. Todas as famílias da terra. O projeto de Deus é famílias, povos, nações. E a base da sociedade está numa família sólida. Uma sociedade forte é porque tem família sólida. É por isso que a história de Israel precisa ser divulgada, porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo estão no alvo da destruição dos ateus. É por isso que eles são bem-sucedidos, os judeus, porque eles criam os filhos dele com identidade segura. Você é um homem, você é uma mulher, você é um advogado, você é um médico, você é um filho de Deus, você é herança de Abraão. Eles criam e aquela criança nasce sem trauma, cresce sem trauma, segura, sem depressão, entendendo tudo o que ele é, como judeu e como nação escolhida por Deus. Identidade forte na família, sociedade forte. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. A base do nosso valor e desenvolvimento é o trabalho. Não é o Estado sustentando. É você estudando, trabalhando e desenvolvendo. O trabalho foi Deus que criou. É minha e sua obrigação desenvolvermos os dons e os talentos que Deus tem nos dado. São valores que nós estamos colocando, e eu já antecipei o outro. Qual é a cultura bíblica? Porque existe uma cultura. A cultura bíblica é judaica cristã. E a cristã é representada pela igreja. E não importa o que venha por aí, a igreja sempre vai prevalecer. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Por isso, vivendo com sensatez e fugindo do pecado. Queridos, o evangelho é exclusivista. E você vai ter que tomar decisão e posição. Eu já dei alguns testemunhos que eu fiz isso quando eu era bem jovem e que em alguns ambientes eu percebi que a melhor coisa que eu poderia fazer para diminuir até as tentações era já chegando e dizendo quem eu era. Então, se foi no quartel, se foi na universidade, onde eu chegava, no trabalho, já me identificava como crente, como evangélico. Porque aí eu já era obrigado a dar um testemunho de crente. Quem entendeu isso? Não dá para ficar como agente secreto. Você tem que se identificar. E nesse tempo, daqui para frente, você vai precisar tomar posição. Porque o Espírito de Deus que está aí dentro de você vai cobrar isso de você. E eu digo isso, chama atenção para a minha própria casa. Precisamos tomar posição. É tempo de se posicionar. Eu, Ivete, Raíssa, Bruno, com Israel dentro de casa. Nós precisamos ser verdadeiramente um lar que glorifica o nome do Senhor. O que entra na nossa casa? Que testemunho nós estamos dando? Ou Ele é o Senhor, ou Ele não é o Senhor. Por isso que Jesus encerra a parábola dizendo assim: um ouviu, praticou.
O outro ouviu as mesmas coisas, não praticou. A tempestade veio sobre, a mesma tempestade veio sobre um, permaneceu. Veio sobre outro, não permaneceu. Prudente ou insensato? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, eu ia continuar sobre uma história, mas eu vou encerrar com as palavras de Paulo. Efésios capítulo 4. São várias recomendações de Paulo. E aí eu repito muito esse texto de Paulo aqui. Capítulo 4, eu vou ler o verso primeiro. Tem aí do 1 ao 32, Mas eu vou ler só aqui. Como prisioneiro, pode colocar, pode deixar aí, telão. Paulo está preso. Ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu vou repetir com a igreja o verso primeiro. Todos juntos? Como? Todos juntos? Não. Verso 1. Verso 1, por favor. Todos juntos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Só isso. A igreja, está chegando o tempo. Sim, eu comecei um assunto e não terminei. Há 25 anos atrás, quando eu folheei o livrinho que ele falou, a igreja, o evangelho é exclusivista. A igreja chegará um momento que ela terá que tomar posição. Esse tempo chegou. Universitários, estudantes, jovens, adultos, você tem que decidir quem é o seu Senhor. Se realmente essa é a palavra que norteia a sua vida. E você vai precisar conhecer essa palavra. Paulo diz: como prisioneiro eu rogo-lhes. Ele já falou rogo-lhes várias vezes aqui na carta dele. Que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sabe por quê, irmãos? Titubear é ser insensato. Oscilar, conhecendo a palavra, é ser insensato. O insensato é o tolo. Ele não chega a lugar nenhum. Vá para o verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, diga comigo, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Irmãos, esse verso 24, só ele, assim, ele é muito profundo. Ele diz que é como se você voltasse ao estado de Adão antes da queda, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, antes do pecado. Em Cristo, o projeto de Cristo, em mim, é esse. Eu fui criado em Cristo. Diga, eu fui criado em Cristo.
Ou você pode entender assim: eu fui recriado em Cristo para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Diga assim: o padrão é alto. Diga: o padrão é alto. Vá, me ajuda aí, meu padrão é alto. Mas o Espírito Santo me ajuda a viver nesse padrão. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Continuando em Efésios capítulo 5, verso 8. Porque outrora vocês eram trevas. Diga: eu era, mas não sou mais. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Crente é verdadeiro. Diga: crente é verdadeiro. Crente com C maiúsculo é verdadeiro. Toda vez que eu sou falso, o Espírito de Deus me dá uma pontada. Que às vezes a gente é falso. Só tem uma maneira, porque a gente não se enxerga. Aí tem que ir lá para o lugar secreto chorar, envergonhado. Você já orou assim? Eu estou envergonhado de mim. Eu oro. Eu disse: Senhor, eu estou envergonhado de mim. Eu estou envergonhado dessa falsidade. Porque eu sei que o projeto de Deus para mim é de muita nobreza. Porque outrora eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Eu tenho que viver como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha o que diz o verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você pode citar o verso 10 comigo? Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Crente tem que ter discernimento. Continua batendo na mesma tecla. Verso 11, vamos continuar. Não pratique as obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Traga o que é sujo. Ponha diante de Deus. Clame pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não pratique as obras infrutíferas das trevas, antes exponham na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Verso 14, toda a igreja bem forte. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Só um avisozinho aqui. Esse texto aqui não era para os descrentes. Esse desperta tu que dormes, você não usa para o descrente. Isso é para mim e para vocês. Foi para a igreja de Efésios. Quem entendeu, dá um amém aí para mim. Para mim não, para o Senhor. Para me animar aqui, né? Que é a palavra. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Se você está vivendo entre os mortos, você corre o risco de ser contado entre os defuntos. Mas não foi para isso que Jesus resplandeceu sobre você, mas foi para te levantar e resplandecer a glória dele no seu rosto. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como
que não seja como, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveita a oportunidade para estudar. O emprego que Deus te deu, irmão, não reclama. Aproveita a oportunidade. Está pensando em sair dele? Antes de sair, faça seu melhor. Aproveite a oportunidade. Deus está dando uma oportunidade de ministério a você. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Paulo está falando aquilo que Deuteronômio está dizendo lá atrás para o povo de Israel, agora para a igreja. Ei, não sejam insensatos, sejam inteligentes. Não fique titubeando aí entre uma coisa e outra. Verso 17. Portanto, eu não queria, de novo, não sejam insensatos, de novo. Tem certeza que é de novo? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Aí eu vou dar a dica. No meu tempo chamava de bizu. Eu vou dar o bizu para você conhecer. Como é que você conhece a vontade de Deus? Pega essa aí. Você nunca ouviu essa? É oração e leitura da palavra. Diga, é oração e leitura da palavra. Diga assim, leitura da palavra e oração. Não dá outra, irmão. O Espírito vem, sopra sobre tua alma e te encaminha, te transforma num homem sensato, produtivo, cheio do Espírito. Vai frutificar. Tua casa vai ser construída sobre uma rocha. Você não vai voar e cair numa rocha não, viu? Você vai construir sua casa numa rocha. Tijolo por tijolo. Quem entendeu, dá um amém. Porque crente acha que a coisa cai do céu assim. Construa, edifique a sua vida todos os dias. Isso é que eu chamo de uma igreja sólida, consolidada. E para encerrar, o verso 18, a igreja já de pé agora. Verso 18, então Paulo diz assim. Ele fala 2 vezes de insensatez, 3 vezes de insensatez nesse texto. E agora ele diz assim: ninguém aqui é insensato. Por isso ele diz, verso 18, toda a igreja: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor.